A cultura do cancelamento, criada principalmente por pessoas que dizem respeitar a sua opinião, desde que é lógico, seja igual a delas, infelizmente já está inserida no mundo que a gente vive. Obviamente, tem pessoas que fazem coisas erradas e devem sofrer as consequências dos seus atos, mas tem casos em que simplesmente a própria pessoa sofre esse cancelamento só por não pensar da mesma maneira que o cancelador, acabando até por encerrar a sua carreira. Por exemplo, existem atores em Hollywood que perderam espaço só porque decidiram se dedicar a projetos cristãos e abraçarem publicamente a sua religião. Pensando nisso, hoje a gente resolveu mostrar para vocês os atores que foram perseguidos em Hollywood só por serem cristãos. Kevin Sorbo foi um dos artistas mais famosos dos Estados Unidos nos anos 90. Talvez até você não se lembre dele hoje, mas ele era o protagonista de uma das séries de maior sucesso daquela época, a série Hércules. Depois ele ainda fez outra série, de sucesso no início dos anos 2000, chamada Andrômeda, com mais de 100 episódios, além de participações em outras produções de sucesso. Até que tudo mudou. If you can't see by now that we're trying to help you, then Morgan's right. You are a lost cause. No livro Minha Jornada de Hércules para um Mero Mortal, Como Quase Morrer Salvou Minha Vida, ele conta que teve um problema muscular grave após gravar algumas cenas de Hércules. Os exames revelaram que Sorbo tinha sofrido uma ruptura grave do fluxo sanguíneo para o antebraço, causada por um aneurisma em uma artéria perto do ombro. Ele se submeteu a uma cirurgia para desbloquear a tal artéria, mas após a mesma, a ressonância magnética revelou algo ainda pior. Sorbo tinha sofrido 3 derrames. A doença o enfraqueceu e atrapalhou seu trabalho, levando à depressão e outros problemas psicológicos. Todo esse BO acabou mudando sua vida, e um dos fatores principais para sua recuperação foi quando ele se aproximou mais da sua esposa e da sua fé cristã. O ator disse que essas duas coisas fizeram com que sua vida se tornasse mais feliz, até mesmo do que antes da doença. E a partir desse momento, Kevin então começou a se dedicar mais ao cristianismo e a defender posições mais conservadoras. Duas coisas que o povo de Hollywood não é muito chegado, convenhamos. A sua esposa ainda o alertou e disse que ele teria problemas, pois foi dito e feito. Sorbo, antes a grande estrela da TV dos anos 90, de uma hora para outra, simplesmente parou de receber ofertas de trabalho. Para vocês terem uma ideia de como ele era requisitado, ele tinha 2 agentes. Já de cara, os 2 ligaram para Kevin para dizer que não trabalhavam mais com o ator por conta de suas posições, que poderiam inclusive causar problemas para os próprios agentes. Depois desse episódio, Sorbo nunca mais foi chamado para um papel em Hollywood. Antes protagonista da série mais assistida dos Estados Unidos, Kevin se tornou uma persona não grata pelos grandes estúdios de Los Angeles. Abre aspas para Sorbo. A coisa toda em Hollywood é que eles gritam por tolerância, por liberdade de expressão, mas é tudo uma via de mão única. É impressionante como eles conseguem acabar com a vida de alguém. Hoje em dia, felizmente, para Kevin, a vida não acabou após o cancelamento. O ator se dedicou a produções independentes dos grandes estúdios, como o filme cristão Deus Não Está Morto, e mais recentemente, Deixados para Trás. Chris Pratt é sem dúvida um dos atores que mais tentaram cancelar em Hollywood, desde que, em 2018, o capitão dos Guardiões da Galáxia, o Senhor das Estrelas, declarou publicamente a sua fé. Ele vem sendo perseguido nas redes sociais desde que, após ser homenageado no evento da MTV, fez um discurso louvando a Deus e incentivando os espectadores a se abrirem para o amor do Criador. God is real. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. A verdade é que depois desse discurso, somado a ele se expor mais e mais em suas redes sociais, demonstrando seus valores cristãos, sua vida nunca mais foi a mesma. Sendo inclusive acusado de pertencer a um grupo protestante
anti-LGBT. Assim, os militantes LGBT criaram então uma campanha para substituir o autor dos filmes da Marvel, e esses pedidos ganharam força e repercussão nos Estados Unidos. Mas até mesmo diretores e atores da Marvel, seus colegas, o defenderam e bateram de frente com esses lacradores, sendo apoiado inclusive por pessoas como Robert Downey Jr., que saiu em sua defesa, dizendo que pessoas totalmente sem pecado queriam jogar pedras no seu irmão. Um verdadeiro cristão, que vive por seus princípios, nunca demonstrou nada além de positividade e gratidão. O próprio diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, foi ainda mais longe, dizendo que se Pratt saísse do elenco, todos sairiam com ele. Mas a Turminha do Amor não desistiu de tentar ferrar com a vida de Chris Pratt. Após divulgar uma foto com a sua nova companheira, já que ele havia se divorciado, e, nessa foto, ele elogia o filho que eles têm juntos, a Turminha da Lacração diz que Chris Pratt odiava a antiga esposa e odiava o filho que eles tinham juntos. Mas isso realmente o incomodou. Meu filho vai ler isso um dia. Ele tem 9 anos. Está gravado para sempre na internet. Isso realmente me incomodou. Eu chorei por isso. Eu pensei, eu odeio que essas bênçãos na minha vida sejam, para as pessoas próximas a mim, um fardo real. Além disso, já tentaram cancelar Chris Pratt por ele seguir políticos republicanos e por usar uma camiseta com uma frase muito comum nos Estados Unidos: Don't tread on me, ou seja, não pise em mim, usada principalmente por conservadores. Enfim, é aquilo, né? Se você não tiver as mesmas ideias deles, não pensar como eles, você vai ser cancelado, até que não sobre mais nada de você. Até hoje, Pratt está vencendo o cancelamento, e a gente espera que ele consiga continuar ganhando essa batalha, e não se dobre ao politicamente correto. Até porque ele sabe que do outro lado existe algo muito maior para ele do que Hollywood, do que essa turminha do amor. Jim Caviezel interpretou Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, e depois de um cancelamento fortíssimo da indústria, sua carreira começou a entrar em queda. Contando um pouquinho da sua história de fé, após tentar ser fuzileiro naval e jogador de basquete durante a juventude, Jim quebrou a perna, encerrando de vez as suas chances de fazer carreira em algumas das suas paixões esportivas. Foi então que, aos 19 anos, ele afirmou ter tido uma experiência com Deus, em que ele fora convidado para seguir a vida como um ator. Abre aspas. Senti esse amor que nunca havia experimentado antes, essa paz que nunca sentia antes. Ouvi Deus dizer, gostaria que você fosse um ator. Seguindo essa direção, aos 24 anos, foi para Los Angeles, sem absolutamente nada certo, conseguindo seus primeiros papéis de relevância antes de participar do filme produzido e dirigido por Mel Gibson. Caviezel tinha se tornado um ator querido em Hollywood e já tinha participado de grandes projetos, como Alta Frequência e Crimes de Primeiro Grau, entre outros filmes. Mas o amor de Hollywood por ele acabou depois de sua interpretação como Jesus Cristo em A Paixão de Cristo. Ele contou que nasceu em uma família católica e sempre foi religioso, mas ainda não tinha trabalhado em projetos diretamente ligados à sua fé. Até que em 2004, Mel Gibson procurava um ator ideal para interpretar Jesus Cristo. Ele queria alguém que tivesse 33 anos e que seu nome iniciasse com a letra J e com a letra C, assim como Jesus e assim como Jim Caviezel. E foi assim que Gibson o escolheu, mas não sem antes alertar que nunca mais conseguiria trabalhar em algum papel relevante de Hollywood. Mas a resposta de Caviezel foi a melhor possível. Todos nós temos uma cruz para carregar, e eu tenho que carregar a minha própria cruz. Se nós não carregarmos nossas cruzes, seremos esmagados sobre o peso delas. Mas Gibson estava certo. Depois do filme, Caviezel não conseguiu mais nenhum papel relevante em Hollywood. E até mesmo o filme foi muito criticado por ser muito violento e antissemita. Talvez se Jesus tivesse usado o pronome neutro e tivesse ali usado uma sunga colorida, a crítica provavelmente ia gostar do filme. Mas se você pensa que Caviezel se arrependeu do que fez, você está muito enganado. Ele chegou a dizer, abre aspas, chega um momento da vida em que é preciso abdicar do nome e da reputação para defender a verdade.
Provavelmente Caviezel não vai fazer nenhum filme da Marvel ou da DC, mas o que são os heróis da Marvel ou da DC perto do papel do maior herói da história? E se você quiser saber mais sobre a história de Jim Caviezel e sobre personalidades que desistiram da vida de fama e de glória pela sua fé, a gente vai deixar aqui no card e no fim do vídeo um outro vídeo para você ir lá conhecer essas personalidades incríveis. Vai lá, só clicar e depois me conta o que você achou. Não deixa de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo para um amigo seu, família ou alguma outra pessoa que precisa conhecer essas histórias.